E a gente já falou sobre o processador, já falamos sobre a placa-mãe, já falamos sobre o cooler e o water cooler, e agora nós vamos para o nosso quarto componente, que é a memória RAM. Então, nós vamos falar sobre a memória RAM do computador. Bom, a memória RAM do computador, tá, atualmente, numa máquina que você vai montar, numa máquina nova, você vai ter basicamente duas opções, DDR4 e DDR5. As memórias têm frequências, tá? A DDR5 é a mais nova, é a mais cara, tem as frequências mais altas. Passam de 6.000 MHz. Memórias aí da DDR4 costumam operar em frequências aí na faixa dos seus 2.400 a 3.200, 3.600. Tem memórias, alguém vai dizer, não, mas tem de 5. Não, tem de 5.000, 4.800, tem. Mas a maioria que tu encontra no mercado são memórias DDR4, 3.200 MHz. Tá? E a nossa amiga DDR5 costuma ficar ali na faixa, começando ali nos 5.600 MHz, tá? Que sempre aqueles padrões iniciais ali que você tem, tá? que determinam mais ou menos. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, tá? A tua memória RAM, ela vai depender diretamente da tua placa-mãe, tá? Por quê? Porque a tua placa-mãe tem uma compatibilidade, tá? Tu vai ter placa-mãe que é compatível com o DDR4 ou placa-mãe que é compatível com o DDR5. Tá? Tem uma outra híbrida, mas são raríssimos os casos, que normalmente acontecem essas mudanças de tecnologia que está acontecendo, DDR4 migrando para DDR5. Mas em suma, tá? De uma forma mais didática e leiga, você vai ter placa-mãe que é DDR4 e placa-mãe que é DDR5. Tá? Às vezes tem a mesma placa-mãe lá, B660, por exemplo, B760, e aí tá sem nada escrito, tá? Por exemplo, B760 é DDR5. B760, tá? D4, DDR4. Aí eles botam uma indicação ali que é uma DDR4, porque ela, para distinguir, entendeu? Então você tem que ver, primeira coisa, para escolher a tua memória, vai ter que ver quem é a tua placa-mãe. Tá? Então, uma vez que você escolheu a tua placa-mãe, tá? A tua placa-mãe vai ter suporte. Porque a tua placa-mãe, mas o controlador de memória está no processador. Sim, mas se o processador é compatível com a tua placa-mãe, tá? Automaticamente a tua placa-mãe ela tem que ser compatível com o teu processador e com aquele padrão de memória que o processador controla. Esse processador pode controlar, tá? Tanto eu tenho um controlador de memória DDR4 ou DDR5. Sim, ele pode controlar as duas, mas desta placa-mãe especificamente tá? O chipset dela dá suporte a DDR4. Essa não dá suporte a DDR5, ou vice-versa. Então você vai ter que observar quem é a tua placa-mãe. Tua placa-mãe suporta que memória? Compatível com DDR4, compatível com DDR5, beleza. Quanto de memória tu quer colocar? Porque você tem os slots, a gente já mostrou no vídeo sobre placas-mãe, dá uma olhada lá no vídeo sobre placa-mãe, que a gente já colocou nessa nossa série, tá lá no canal do YouTube, sobre os slots de memória. Tá? Tem 2 slots de memória, tem 4 slots de memória. Qual é a capacidade de memória por slot? Tá? Vai lá no site do fabricante, tá? Ele vai dizer lá, cada banco de memória, cada slot de memória desse aqui, suporta lá um módulo, né, o famoso, isso aqui é módulo de memória tecnicamente falando, mas todo mundo conhece aqui por pente de memória, então vamos tratar vulgarmente ou popularmente como pente de memória. Então o pente de memória, tem lá, ele suporta 8 GB por slot de memória, suporta 16 GB por slot de memória. Quantos slots de memória tem? Tem 2. 16, só 32? Não, 32 é pouco, eu quero pensar numa máquina para pensar em fazer upgrade até 64, não vai dar. Aquela placa-mãe ali não vai dar, então obviamente quando tu vai comprar, porque tudo é dimensionado, né? Então quando tu vai dimensionar, tu já tem que pensar quanto de memória tu queres colocar e quanto tu pensa em ter ainda, porque uma memória é uma coisa que é mais fácil fazer upgrade. Tá? Então vamos supor, uma placa-mãe que tenha 4 slots de memória RAM é mais interessante do que uma placa que tenha 2 slots. Porque você pode preencher 2 slots hoje e depois você pode só acrescentar. Vamos supor que tu compre hoje 16 GB de memória em 2 slots de 8. Só tem 2 slots na tua placa-mãe de 8. Tem 16. Tu quer passar para 32? Não tem jeito. É obrigado a sacar os 2 de 8 e botar 2 de 16. Entendeu? Ou tu vai vender aquilo lá e vai perder dinheiro, porque toda vez que tu vende, tu vai perder dinheiro, com raras exceções, para comprar outro. Agora, se tu tens 16 GB em 2 módulos de 8 e tem 4 módulos, pode comprar mais 2 de 8, por exemplo, e colocar ali, ou um de 16, tudo bem que aí tem o problema de já tem 2 em dual channel, coloca um sozinho, tu vai perder muitas vezes o dual channel na combinação, dependendo da forma com que o chipset lida com esse, e o controlador de memória também lida com isso, com a organização dual channel. Mas você poderia colocar, vamos supor, um exemplo, sem pensar em dual channel, tem 2 de 8, dá 16, tu compra mais um 16, aí vai para 32. E até o slot livre ali.
Tá? Ou tu compra mais 2 de 8 e vai para 32. Tu tens espaço, tu não precisa se desfazer do que tu tens, entendeu? Então, tu pode comprar mais barato, tá? Aproveitando o que tu já tens, não precisa partir todo do zero. Também é uma coisa que você vai ter que levar em consideração em relação à memória, tá? Memórias, procure evitar memórias desconhecidas, genéricas. Eu sei que o AliExpress é uma fonte maravilhosa de preços e tem umas promoções bem interessantes. Tem, só que às vezes o que acaba acontecendo é que memórias que estão no AliExpress, nem sempre, não é difícil dizer, podem ser memórias usadas, a gente tem que observar isso, pode ser memórias usadas, quando você pega esses kits de Xeon, né, que você escreve Xeon, famoso kit, os Xeon, Xeon E5, E4, V2, V3, V4, são excelentes, esses kits são excelentes, tá? A relação com os benefícios é muito boa, só que tem que observar um detalhe. No kit, normalmente, a placa-mãe é nova, mas o processador é usado nesse kit e a memória muitas vezes é usada também. Tá? Então você tem que entender que você está comprando um... Processador é muito difícil dar problema. Memória não é tão difícil assim dar problema. Tá? Então é aquela história. Tá? Eu não, eu não sou mais amigo, abre aspas, de um processador, 1000 vezes de um processador usado que uma memória usada. Tá? É só você observar a quantidade de processadores que queima. Eu estou quase 40 anos nisso, tá? Ano que vem eu faço 40 anos que eu estou em informática. Cara, eu posso contar nos dedos a quantidade de processadores, que eu acho que não chega a uma dúzia queimados. A quantidade de memória RAM nesses tempos, cara, são dezenas e dezenas queimadas, tá? Para não passar de centena. Então, a memória é mais suscetível à falha. Então, uma memória usada não é uma das melhores opções, mas são muitas vezes os preços mais interessantes e atrativos que tem lá. Então, memórias interessantes, memória da Kingston, memória da Corsair, né? Memórias da Data, de fabricantes mais renomados. Aí, claro, as memórias têm o lance da latência, né? Quanto menor a latência, que vamos resumir de forma bem didática, que é basicamente a comunicação que existe internamente entre os chips de memória, né? Porque aqui, por baixo aqui, que essa aqui é uma memória que tem um dissipador, né? Tu tens os vários chips de memória, que tem uma quantidade, e esses chips se comunicam, tá? Aí tu tens ali dual rank, single rank, que é memória só de um lado, ou memória dos dois lados, né? Os módulos são single rank, só tem memória de um lado aqui, tá? Costumam ser mais rápidos, porque a linha de comunicação está toda aqui, tá? Os dual rank, que tem memória dos dois lados, costumam ser maiores, mas tem uma latência, tá? Que não é tão interessante quanto a latência dos single rank, porque aqui começa a ser mais rápido, aqui você tem uma comunicação dos dois lados, tá? Mais ou menos para resumir, não entrando em detalhes sobre o CAS, da latência e assim por diante, mas o que a gente pode, mais ou menos, que são os CLs, que a gente também tem vídeo aí, dá uma olhada lá no canal do YouTube, lá nosso, explicando um pouco sobre as memórias, latência de memórias, etc, que também ajuda um pouco mais específico, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, tá? Não esqueça de curtir o nosso vídeo aí, se inscreve aqui no canal nosso do YouTube, segue a gente lá no Instagram, que a gente está trazendo novidades, né? E para a gente cada vez mais aumentar a comunidade da Maestro Informática, dá uma força lá para a gente. Voltando à memória, tá? Uma das coisas que a gente procura, que é mais, assim, salta aos olhos, é a capacidade. Tu quer, o módulo tem 8 GB de memória, tem 16 GB de memória, tem 32 GB de memória, apesar que agora está saindo modelos DR5 aí com 12 GB de memória, 24 GB de memória, estão criando um padrão intermediário, tá? Então não é uma coisa de se espantar você começar a ver módulos de memória de 12 GB, coisa que não tinha, 12 GB é 8 mais 4, até mais ou menos DDR4, tem pouco tempo sim, mas hoje você já tem módulos de memória com 12 GB. Tá? Módulos com 24 GB. Então, a quantidade de cada módulo de memória, tá? Que você possa ter. Aí você tem o seguinte, a velocidade que essa memória tem, tá? É uma DDR4, é 3.200 MHz, é 2.400 MHz, é 3.600 MHz. Quanto mais rápido essa memória for, melhor para você, mas tem que ver aí aquela velocidade, até que velocidade a tua placa-mãe suporta. Às vezes pegar memórias muito próximas do limite de suportados pela placa-mãe não é interessante, às vezes a gente já viu várias falhas que acontecem no monitoramento, e aí uma memória que é para trabalhar em 4.800, tu consegue no máximo estabilizar ela em 4.200, tá? Coisas do tipo, que aí tu compra uma memória mais rápida, mas aí a tua placa-mãe não consegue estabilizar corretamente ela, causando tela azul, resets espontâneos e assim por diante. Uma memória ruim numa máquina, ela vai causar isso que eu falei, telas azuis, né? Vai causar resets esporádicos na máquina, congelamentos, travamentos, assim por diante, tá? Que irritam, são coisas irritantes, que a memória deixa a máquina maluca, principalmente quando ela atinge uma área
porque ela possa estar danificada, né? Ou está com a frequência dela fora de padrão ou de controle. Então, usar muito perto do limite também já requer placas-mães mais tops de linha que costumam lidar melhor com esse tipo de gerenciamento de memória e processadores onde o controlador de memória antigamente estava na Northbridge, que fazia parte do chipset, hoje está dentro do processador. Também controladores de memórias e processadores mais atuais, tipo do i5 para frente, do Ryzen 5 para frente, também são mais interessantes, tá? Para poder lidar com frequências mais altas, digamos assim. Mas hoje em dia, vamos poder R4, a faixa aí dos seus, o que é o padrão, a gente vê 3.200 mais ou menos. Então, você tem isso. Aí você tem o recurso do Dual Channel, que é quando você coloca memórias casadas, né? Normalmente o Dual Channel tem placas mais que tem os slots de memória, tem cores, né? Tem coloração nos slots de memória. A gente tem, como eu mostrei no vídeo sobre placa-mãe, dê uma olhada lá, tem o Dual Channel, onde ele dobra a taxa de comunicação entre as memórias e o controlador de memória, que está dentro do processador, que o normal é 64, você pode passar para 128. Então, existem situações que o Dual Channel pode te dar um ganho de performance, existem situações que você não tem ganho de performance nenhum. Então, é aquela história, às vezes vale mais a pena você comprar 2 módulos de 8 que está na promoção, tá, do que um módulo 16, que aí tu pode ativar o Dual Channel. Às vezes vale a pena você sacrificar o Dual Channel, porque o módulo 16 está muito barato em relação a 2 módulos de 8, que custa mais caro. Aí tu bota o 16 agora, já pensando em botar 16 no futuro. Aí tu trabalha com Single Channel agora, só com um canal de memória, e no futuro tu compra mais um, coloca para ter Dual Channel ativado. São coisas do tipo. Hoje em dia existe o XMP Profiler, né, que é basicamente um profile que utiliza o máximo da configuração permitida pela memória, por exemplo. Então, normalmente, esses profiles também acabam meio que casando com os Dual Channel. Tá? Você tem placa-mãe que você tem que colocar, para melhor configuração, você coloca uma memória no banco 2, uma memória no banco 4, e aí, elas, além de elas ativarem Dual Channel, normalmente, elas ativam o profile em XMP, tá? Que vai... que é uma configuração extrema da memória, onde onde tu vai aproveitar, na verdade, sem o XMP, tu não aproveita a tua memória total. Vamos supor, tu tem placa-mãe ali, que tu coloca uma memória DDR4 3200 e ela funciona como 2400, tá? Só quando tu coloca, só quando tu ativa o XMP Profile, que é lá na BIOS, tá? Que tem uma configuração lá do XMP Profile, cada placa-mãe tem uma orientação, tem que dar uma olhada em manual de placa, olhar em site, ver alguma coisa de configuração na internet. Tá? Quando tu ativa o XMP, aí ela vai para 3200. Tá? Então o XMP hoje na memória costuma ser interessante, mas independe daí da memória que você vai pegar. Tá? Aí vai depender o que é uma 3200, para te atingir 3200 tem que botar em XMP, tem que ativar o XMP, senão ela está rodando em 2400. Tá? Ela vai 400, está rodando em 3600, só vai atingir 400 da XMP. E ainda tem esses lances do XMP, mesmo problema do Dual Channel, depende do controlador de memória, tem controlador de memória que funciona legal, tem controlador de memória que esse XMP dá umas bugadas, tu tem que baixar para ela trabalhar com uma frequência mais baixa e não consegue usar o máximo da frequência. Então tem situações do tipo, às vezes, que podem ser um pouco mais problemáticas nisso. Mas de forma geral, funciona, tá? Sem grandes estresses. Com o XMP acionado. Placas mais novas precisam estar com esse XMP acionado, mas isso é quando você faz a configuração. Na realidade, depois a máquina já está montada, tudo que você já ligou para a máquina entra na BIOS, aí uma outra história. Tá? Mas a escolha da memória é interessante. Tá? Se a memória tiver dissipador, como essa aqui, melhor, porque aí, quer dizer, são memórias normalmente que os chips de memória também, do pente de memória aqui, né, nosso módulo de memória, eles esquentam. Então, com o dissipador em cima é mais interessante. Aí tem memórias também que tem um RGB, etc. Gente, bonito, legal, etc. Mas não entra tecnicamente no requisito. Você tem uma memória, tá, que tem lá um CL, digamos, né, CL16, CL18, assim por diante, que você vai ter. Então é interessante pegar um CL pelo menos da 16. No mínimo o CLC16, que é a latência, né? 16 em diante, e aí você pega uma memória dessa e o que tem RGB e a outra não tem RGB. Mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Tem dissipador, não tem dissipador? Em operações normais também não vai mudar muita coisa, a menos que ela realmente tenha algum tipo de overclock, você queira forçar ela. Tá? Aí tudo depende do ambiente que você vai trabalhar. Também a memória, tem um dissipadorzinho aqui, ajuda, sempre ajuda. Mas se tiver diferença de preço, tá? Aí você tem que, de repente, ver qual é a diferença de preço, de repente compensa pegar sem um RGB, até sem dissipador. Se for a mesma marca, mesma Kingston, Fury com dissipador, outra sem dissipadores por diante, apesar que a maioria dessas memórias mais específicas, né,
ela já tem um dissipadorzinho, até por causa da própria propaganda, nessa Ballistics aqui, que ela tem, que é da Micron. Então, isso já ajuda também no quesito de dissipação, que basicamente você vai ter que escolher quanto de memória RAM você quer colocar, quanto é o mínimo hoje. Cara, o mínimo hoje que eu digo é o seguinte, a máquina de escritório para trabalhar é 8. É máquina para jogar é 16. O mínimo, tá? 4 GB de RAM hoje não é mais interessante, ainda mais usando o Windows 10 e Windows 11, que são sistemas que consomem mais os programas, aí você vai ter que ver quais programas você vai utilizar. Ah, tu vai usar um AutoCAD, tu vai usar um SketchUp, tu vai usar um Lumion, vê lá nas especificações do programa quanto é que ele está usando. For jogar, vai lá e olha lá o jogo, lá qual é a configuração. E nunca vai na mínima, sempre vai na configuração recomendada. Tá? A mínima é só para dizer que está abrindo aquele programa ou aquele jogo. Para que você possa trabalhar de forma fluir o jogo ou o programa específico, tem que ser recomendada. Então, olha, quanto é que está lá? 8? Bota um mínimo 8. Tá? Se puder botar 16, mete 16. Porque eu digo, máquina para você trabalhar, o home office já é 8 GB. Máquina para engenharia, para arquitetura, para edição de vídeo e assim por diante, e para jogos é 16. Tá? Pode colocar mais? Pô, melhor ainda. Memória, quanto mais melhor. Pede 16, pode botar 32, mete 32. Tá? Pede 32, bota botar 64, bota 64. Tá? Mas aí que eu digo, tudo vai depender do tamanho do teu bolso. Se você tem condição ou não de comprar memórias mais caras, também com frequências mais altas, tem que ver se a tua placa-mãe suporta, quantidades maiores de memória, evitem memórias desconhecidas, procurem evitar memórias desconhecidas, porque às vezes são memórias que não passaram em testes de qualidade, tá? Foram reprovadas, normalmente tem testes ali de 24 horas, 48 horas, 72 horas de testes contínuos, né? Que a memória sofre nos fabricantes. Então, aquelas que não passam de 24 horas para baixo são vendidas no mercado para terceiros. E às vezes essas memórias podem aparecer, digamos aí, podem aparecer também aqui no Brasil, pode aparecer no Paraguai, pode aparecer no AliExpress também. Tá? Então procurar memórias de fabricantes como a Data, como Kingston, como Crucial, como Samsung, é mais interessante por causa de uma qualidade maior que você vai ter. Análise, né? Sempre as coisas de o cara dar uma lida na internet sobre análise, sobre um, sobre outro, que o cara fez, que o cara falou, também é interessante sobre a memória RAM. Mas fundamental é o que a tua placa-mãe suporta. Tá? A tua placa-mãe tem um processador, tem um controlador de memória. Ele suporta o quê? Memórias DDR4 até que frequência. Não adianta a tua placa-mãe suportar um controlador de até 5.200, vai lá e compra 6.000. Tá? Mas vai funcionar como 6.000? Não. Vai funcionar como 5.200 na maioria dos casos, mas existem alguns problemas de incompatibilidade. Tá? Que o controlador de memória não consegue fazer a leitura correta por causa de alguma informação incorreta que é passada da memória, porque aquela memória pode gerar uma incompatibilidade com aquele controlador. Existe. Então, aquela história. Procure comprar o que está dentro das especificações que o teu processador, que a tua placa-mãe, suporta. Outra coisa, não procure mostrar frequências de memória. Tá? Mesmo que você não esteja dando bola para o Dual Channel, se você tem uma 3.000, uma 3.200, se você compra uma 3.600 ou uma 4.200, para acrescentar, elas vão funcionar, na maioria dos casos vão funcionar, mas vão funcionar quanto? A 4.200 vai funcionar a 3.200. O sistema vai baixar pela mínima. Sempre o menor comanda, coloque isso na cabeça de vocês, sempre o menor comanda. Tá? Se você tem uma memória 3.200 e bota uma 4.200, todas vão trabalhar 3.200, porque ele não consegue fazer elas subir para 4.200 aqui a 3.200. Tá? Vai dar pau, vai dar tela azul. Mas ele pode fazer a 4.200 e baixar para 3.200. Então, às vezes, só se, não, porque estava numa promoção muito boa, etc e tal, tu acabou pegando. Tá? Porque tu vai ter subutilização. Pode ter certeza que vai subutilizar. Tem o que fazer. Tá? Porque ele vai baixar para a frequência mais baixa. Isso é batata. Tá? Então, procurem dimensionar. Então, às vezes, você, de repente, está pensando em gastar mais e não compensa. Por causa do que tu já tem. Não, eu vou sacar que eu tenho e vou colocar do zero. Tua placa-mãe suporta? Beleza. Então tu investe com uma frequência maior. Tá? Agora, se queres aproveitar o que tu já tem, que é o que a maioria acaba fazendo, aproveita o que já tem, tá? Então verifica a frequência. Eu sempre digo, cara, a melhor coisa que tem é você comprar uma memória, de preferência, mesma marca, tá? Mesmo modelo e principalmente mesma frequência, mesma velocidade. Tá? É o quesito mínimo. Tá? Tem a latência, etc e tal, mas é aquela história. Tá? Pelo menos procure equivaler à mesma frequência. Se você não conseguir a mesma marca, sabe? Porque frequências diferentes, a gente já viu, tudo é aquela história, tudo em teoria para funcionar. Mas na prática nem sempre isso acontece. A gente vê cada coisa aí, eu já vi nesses quase 40 anos que eu estou em informática, cada coisa que teoricamente tem que funcionar, tá lá, o fabricante diz que vai funcionar. Quando tu coloca, não vai. Tá?
Aí tu é obrigado a ou sacrificar uma ou tirar outra, tá? A pessoa perde, você tem prejuízo. Então, às vezes, o cara tem que observar também que as promoções, né, elas também podem ser armadilhas. Vendendo memórias, o cara tá DDR4 2130, cara, não se compra memória DDR4 hoje em 2133, 2400, então, são muito lentas para os dias de hoje, tá? Pelo menos o mínimo a gente recomenda é DDR4 3200, tá? O mínimo, e já não são as mais rápidas, é o mínimo para começar. Mas aí tu vem em promoções lá de DDR4 2133 de velocidade, MHz de velocidade, 2400 MHz de velocidade, tá? Por quê? Desova de estoque. Entendeu? É aquele detalhe. Por enquanto, as memórias estão utilizando o padrão DIN. Todas as memórias DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Hoje em dia, basicamente, tudo encontra no mercado. DDR3, 4 e 5. Usa o padrão DIN. Está vindo um padrão de memória novo, CAN 2, tá? Que vai começar a ser... Já está começando a ser introduzido devagarinho aí com as memórias DDR5, se eu não me engano, que muda totalmente o formato. Esse módulo de memória aqui, fica uma coisa totalmente diferente, vai ser parafusado na placa, não vai mais ser encaixado, né, no slot. Apresenta vantagens e desvantagens, é muito cedo ainda, porque ele basicamente mal estreou no mercado, mas de repente nos anos futuros aí, tá, o formato DIN, que é esse formato de memória aqui, de repente vai desaparecer do mercado e vai ser essa CAN 2, né, que vai entrar. É uma coisa que o cara também ficar antenado aí, dando umas lidas na internet aí, sobre a evolução da memória CAN 2, que é o novo formato, né, de memória RAM para o encapsulamento delas. Então, isso é sobre memória RAM, para que você possa observar. Então, são duas coisas que você tem que setar. Tamanho, frequência, tá? Que é a velocidade. E o que tu escolher, tá? E o tipo, né? DDR4, DDR5. O que tu escolhe tem que ser compatível com a tua placa-mãe. Lembre-se, tem que ser compatível com a tua placa-mãe. Não adianta escolher uma memória show de bola, barata pra caramba, que não é compatível com a tua placa-mãe. É DDR4, até que frequência suporta? Até essa frequência aqui, até 3200, até 3600, até 4800, até 4800, 5200, 5600, não sei. Você vai verificar. Então, é ficar de olho nisso. Tamanho, que é para quanto maior, melhor. Frequência, quanto maior, melhor. Mas vejam bem, tamanho e frequência que sejam suportados pela tua placa-mãe, tá? Que vai ajudar bastante. E a latência, né? Que eu não vou entrar em detalhes disso, mas pelo menos de CL16 em diante, que já vai ajudar bastante. Só que nessas mudanças de CL faz a memória ficar muito cara. Então, às vezes, o cara fica ali no CL16 mesmo, tá? Porque grosso modo, é a comunicação, a velocidade de comunicação entre os chips que você tem de memória RAM. Tá? Procurei ser um pouco mais didático, não descer muito tecnicamente, para dar os principais pontos para que você possa procurar entender na hora de fazer a escolha da memória RAM na nossa configuração de setup. Então, esse foi o nosso quarto vídeo, falando hoje sobre memória RAM. A gente já teve os outros ali. Dei uma olhada, se você ainda não assistiu, sobre processador, sobre a placa-mãe, sobre air cooler e o water cooler. Não esqueçam de deixar o like, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, inscrevam-se nas nossas redes sociais lá do Instagram, Facebook, quem é da época do Facebook ainda. Deixa um like, compartilhem aí para o pessoal, para que a gente possa aumentar cada vez mais a comunidade da Maestro Informática e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Abraço a todos, até a próxima.